Imagina só o que acontece quando duas forças que parecem totalmente opostas se encontram, não no mundo lá fora, mas dentro de uma única pessoa. De um lado, a rocha, a lei. Do outro, o rio, o amor. Vamos mergulhar fundo na psique de quem carrega essa combinação poderosa de fogo e água como a própria essência. E essa frase da nossa fonte, olha, ela resume tudo de uma forma perfeita. É exatamente isso, uma fusão. A mistura do poder firme, da lei, com a persuasão sutil, com a diplomacia do afeto. É como ter um rei e uma rainha casados, governando juntos dentro de uma só personalidade. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que funciona isso na prática? Como é ter essas duas forças, a justiça e o amor, mandando e desmandando aí dentro? Que tipo de pessoa surge dessa dinâmica toda? É uma jornada bem fascinante que a gente começa a percorrer agora. Bom, para entender essa combinação, primeiro a gente precisa conhecer os monarcas, um de cada vez. De um lado, o rei do fogo, da rocha. Do outro, a rainha da água doce, do ouro. Vamos conhecer os soberanos desse império interior, Xangô e Oxum. Primeiro, vamos falar de Xangô. Pensa nele como o arquétipo do grande legislador, sabe? A estabilidade moral do universo. Ele é a razão pura, a lógica, a lei que não muda. A energia dele é a da rocha, que é sólida, permanente, e a do trovão, que vem para iluminar tudo e colocar ordem na casa. É a força da estratégia e da autoridade moral. E aí, como contraponto, a gente tem Oxum. Ela é o princípio do amor, a força que une, que agrega. O domínio dela são as águas doces, aquelas que nutrem, que fertilizam a terra. Ela é a diplomata por excelência. A ordem dela não vem pela imposição, mas pela persuasão, pelo encanto, pela persistência. É ela quem rege a prosperidade, a beleza e a autoestima. Certo, agora que a gente já conheceu os dois soberanos, vamos ver como a união deles molda uma personalidade tão única. O que será que acontece quando o rigor da lei de Xangô se junta com a fluidez diplomática de Oxum? É aqui que a mágica, a alquimia psicológica realmente começa. Olha só que interessante essa fusão em detalhes. A razão de Xangô, mas a emoção de Oxum. O que dá? Inteligência emocional estratégica. Faz todo sentido. A autoridade de um com o carisma da outra resulta numa liderança magnética que atrai as pessoas. Mas, repara só na linha de defesa. A ira de Xangô e o ressentimento de Oxum podem se combinar numa forma bem sofisticada de manipulação intelectual. E essa dualidade emocional talvez seja o maior desafio. De um lado, a ira de Xangô, que explode que nem um vulcão diante do que acha injusto, quer resolver tudo ali na hora, no calor do momento. E do outro, o ressentimento de Oxum, que engole a ofensa, guarda lá no fundo do rio, sabe? Onde aquilo pode decantar, virar amargura ou até um plano de longo prazo. Imagina essa tempestade interna. Tá, mas e na vida real? Como é que essa dinâmica interna tão complexa aparece no mundo exterior? Vamos dar uma olhada em como essa realeza toda impacta as ambições profissionais e, claro, os relacionamentos, que são vistos quase como alianças estratégicas. Profissionalmente, essa combinação é uma verdadeira fórmula para a liderança. A capacidade de argumentar com lógica, com a autoridade que vem de Xangô, misturada com o carisma e o senso estético de Oxum, isso abre portas em muitas áreas. Da advocacia à gestão de empresas, da comunicação às artes. Quem é regido por esses arquétipos parece que nasceu para posições de destaque. E no amor, a busca não é por um parceiro qualquer, mas por um consorte real. O ponto aqui é que a atração passa por filtros bem rigorosos. Primeiro, o filtro de Xangô tem que ter admiração intelectual. Depois, o filtro de Oxum tem que prover segurança tanto afetiva quanto material. E, acima de tudo, uma exigência dos dois, lealdade absoluta. Traição aqui é vista como quebra de contrato, uma humilhação pública. É claro que todo grande poder vem com uma grande sombra. Quando essa poderosa combinação tão em desequilíbrio, aqueles traços que geram liderança e carisma podem virar o oposto. Vamos dar uma olhada no que se esconde na sombra desse trono. O senso de justiça de Xangô, quando vai para o extremo, sem filtro, vira tirania. A certeza da própria razão se transforma em arrogância e a pessoa começa a julgar todo mundo com uma severidade implacável. E muitas vezes sendo bem mais tolerante com os próprios erros. Por outro lado, a necessidade de amor e admiração de Oxum pode virar uma vaidade sem fim.
Quando o poder de convencer não funciona, a sombra pode aparecer como chantagem emocional, vitimização, intriga, tudo para manipular a situação e recuperar o controle. E a combinação dessas duas sombras pode levar a um tipo bem específico de narcisismo. A fonte descreve como um narcisismo benevolente, em que a pessoa acredita de verdade que é o centro do universo. Ela espera que o mundo gire em torno dos seus desejos e reage com fúria a qualquer crítica. Depois de explorar a luz e a sombra, a gente chega ao objetivo final para este arquétipo. O grande desafio da vida aqui não é eliminar um dos soberanos, mas sim promover a harmonia entre eles, é encontrar o equilíbrio perfeito desse império interior. E essa frase resume tudo de forma brilhante. Ela é a chave para o equilíbrio. O poder de Xangô precisa da compaixão de Oxum para não se tornar cruel. E o amor de Oxum precisa da estrutura de Xangô para não virar bagunça, sabe? É sobre ser justo, mas com misericórdia. Ser poderoso, mas também acolhedor. E para fechar, fica essa pergunta para a gente refletir. Quando uma pessoa consegue finalmente harmonizar o rei e a rainha dentro de si, qual é o potencial de construção, de impacto que ela pode ter no mundo? O legado de um império interior que é governado pela justiça e pelo amor, sem dúvida, é algo poderoso para se pensar.